Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voz Equestre, um podcast da VetNew, empresa líder em saúde equina. Este espaço foi criado como ponto de partida para conversas que informam, inspiram e aproximam pessoas apaixonadas pelo universo equestre. E já aproveito para te convidar para curtir e seguir as nossas redes sociais Voz Equestre, também no canal do YouTube oficial da VetNew Equinos e todas as plataformas de áudio. Bom, para começar mais um episódio em dose dupla, duas Brunas, uau! Muito bom. Olha só o currículo das duas. Primeiro, doutora Bruna Fonseca, graduada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, residência, mestrado e doutorado na Unesp Botucatu, minha querida Botucatu, em cirurgia veterinária, professora universitária da área de cirurgia de grandes animais por 14 anos, sendo 12 deles como professora efetiva da Universidade Federal de Viçosa, autora do livro Diagnóstico e Tratamento das Afecções da Coluna dos Equinos. Tem mais? Tem mais? Fundadora da Axial, voltada a atendimentos, cursos e pesquisas na área da coluna vertebral equina, também Equine Spine Specialist. Muito bom, hein? Idealizadora, responsável técnica do CORE, Congresso de Ortopedia e Reabilitação de Equinos. Já cansei. E vocês? Ministrou mais de 500 palestras com temas relacionados à coluna vertebral dos cavalos, Argentina, aqui, claro, no Brasil, Uruguai, Estados Unidos, Oriente Médio. Integrante da diretoria da Bravec. Atualmente. Olá, doutora! Seja bem-vinda ao Voz Equestre. Muito obrigado. Um prazer estar aqui, um prazer estar em tão boa companhia para a gente falar um pouco da gente, sobre cavalos, enfim. Estou à disposição, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Bom, a outra convidada é uma amiga de longa data, muito querida, inclusive já foi minha treinadora, proprietária do Sem Treinamento Bruna Tedesco, 14 vezes campeã da BQM, campeã mundial em 2013 lá na China, reservada campeã mundial 3 vezes, recordista nacional em 2003, eu lembro do The Best Doc. Tem mais alguns títulos? Aqui, ó, tem mais pra cá também, ó. São muitas fichas. Recordista do Ponto do Futuro 2007, Cash Fly Doc, 5 vezes campeã catarinense, campeã paranaense e campeã paulista, Bruna Tedesco Cortellini. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É muito bom, né? A gente tá aqui falando do que a gente mais gosta, né? Que é cavalo. É uma honra estar perto da Bruna. O nome puxa, sabe? Eu sou você sabe, mas é o nome. Se não fosse esse nome, a gente não ia estar aqui, tá ligado? Então, muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. E ainda mais estar do seu lado, né, Pardini? Uma amizade aí de 2 aninhos pra trás, mais ou menos. Obrigadão por tudo. Muito obrigado. As Brunas, sejam bem-vindas a esse episódio do Voz Equestre, um podcast da VetNew, empresa líder em saúde equina. Esse espaço, então, criado para a gente falar sobre o que a gente mais ama, que são eles, né? O protagonista é o cavalo. Bom, e já aproveito para te convidar para seguir o canal e também o Instagram do Voz Equestre. Ative as notificações, acompanhe os conteúdos de quem tem propriedade e história no mundo equestre. Bom, hoje a conversa é sobre vivência real. Vamos falar sobre mulheres que vivem o universo do cavalo em diferentes frentes, no campo, na pista e na clínica. Neste episódio, vamos ouvir 2 profissionais que conhecem demais esse universo equestre. Meninas, doutora Bruna primeiro. Vamos lá. Como que você equilibra essa rotina intensa, trabalho, atendimento, é livro, é palestra? Diga lá. Bom, eu tive uma história, né, dentro da medicina veterinária, né? Hoje eu trabalho na prática privada, eu acho diferente da grande maioria dos veterinários, né? Como você falou, eu fui professora universitária, eu passei grande parte da minha vida adulta dentro da universidade, e então eu vim para o setor privado aos 5 anos,
Então eu tive uma trajetória diferente. Boa ou ruim, não sei dizer, mas essa é a minha, onde eu consegui me organizar para hoje ter esse equilíbrio. Né, eu sempre falo, às vezes é até difícil conseguir estagiário, porque o recém-formado ele quer aquela loucura, né? Sai de manhã, volta à noite, todo dia, não come, não dorme. Não serve pra mim. Tô velha demais pra isso e me preparei pra isso também. Então hoje eu tenho uma vida muito, muito tranquila, né? Eu tava até conversando com a Bruna, eu priorizo muito a minha vida pessoal. Eu saí pra atender, não saio antes das 7h30 da manhã de casa, porque eu vou na academia antes. Vou na academia, tomo meu café da manhã e depois eu saio pra atender. E também eu ofereço um atendimento diferente. O meu atendimento ele dura 4 horas por cavalo. Então, eu atendo 2 cavalos por dia. Né? 3, assim, só em momentos de loucura, mas eu não gosto. Né? Porque é qualidade, não quantidade. Às vezes eu chego no último, eu tô cansada e eu não consigo oferecer a mesma qualidade que eu ofereço no primeiro. Isso pra mim não serve. Então eu consegui, né, durante todo esse período que fui professora, fui estruturando um atendimento que veio da pós-graduação, isso a gente pode falar depois, e que hoje eu tenho esse equilíbrio, né? Eu consigo impor esse ritmo de trabalho na minha vida, né? Eu não tenho vergonha de falar que eu tô aqui numa terça-feira, vim fazer o podcast, vim mais cedo, almocei numa cantina italiana, porque eu tenho tempo para isso. Para muita gente isso pode ser uma vergonha. Né? Tem gente que tem vergonha de falar que não tá fazendo nada. Você é minha ídola, você... Pelo amor de Deus. Não tá trabalhando, não sei o que, sabe? Eu fico feliz, né? Eu gosto disso, mas isso acho que vem com a ideia. Então, assim, eu particularmente eu tenho um bom equilíbrio. Claro, tem momentos de desequilíbrio, que eu estava falando. Se eu viajo, por exemplo, eu atendo no Nordeste, eu tô lá para atender. Eu tô 2 dias, a gente já faz tudo que dá para fazer, possível. Mas são 2 dias, volto, me recupero e volto com a vida normal. Então, hoje em dia, para mim, eu consegui chegar nesse equilíbrio, mas é uma construção. Né? Eu comecei quando eu estava na pós-graduação, falei, não trabalho depois das 7 da noite. Exatamente, porque alguém pode começar a ouvir agora e falar, então Então vou parar. tranquilo. Exatamente, então vamos pontuar bem isso, porque certamente você trabalhou 14 horas por 15 horas por dia lá no começo. Sim, sem parar. Eu fui ter meu primeiro final de semana, meu primeiro final de semana em Viçosa. Eu passei no concurso, fui chamada. Depois que eu assumi, o primeiro final de semana que eu tive em Viçosa, quando eu assumi, foi meu primeiro final de semana depois que eu formei. Eu nem sabia o que fazer. eu tava porque em Viçosa já não tem o que fazer. Né? Então, anda pra lá, anda pra cá. Parecia um bicho na jaula. Ócio criativo. No segundo final de semana, eu pensava, como que eu consegui trabalhar tanto tempo de final de semana? Eu tava totalmente adaptada. Tava 100% adaptada. No segundo final de semana, 100%. Já tinha programa, já ia na padaria, já tinha o que fazer o dia inteiro. Mas assim, foi o primeiro, depois de me formar, 2008, me formei em 2000. 2008 foi meu primeiro final de semana depois que eu formei. Eu trabalhava segunda a segunda, o dia inteiro. 8 anos. Bruna Tedesco, você que está num universo que é dominado pelos homens. Uma treinadora. Veio lá de Chapecó, Santa Catarina. Se estabeleceu no estado de São Paulo. Hoje tem o centro de treinamento próprio. Tem todas as suas frentes de atuação. Como que você equilibra tudo isso? Não tenho, tô buscando. Inclusive, vou pegar o telefone da Bruna. Graças a Deus, a gente tá com bastante cavalo, bastante cliente. E assim, tô tentando começar a me organizar, né? Ter uma mão de obra, né? Uma mão de obra que ajude também nisso. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai tentando conciliar. Mas é bem puxado. Tem a minha mãe também que ajuda na parte administrativa. Isso ajuda muito, né? Porque imagina, fazer cobrança, pedido de feno, ração, passar o trator na pista, montar cavalo, atender cliente, treinar cavalo. Então, assim, é bem puxado ainda. Tô ainda em busca do meu equilíbrio. Saio sem tomar café da manhã. Aprendi a fazer jejum. Diz que é bom, então eu tô fazendo. Mas é complicado, assim. A gente ainda tem, ainda mais luz, né? Tem luz na pista, aí começa cedo, vai até de noite. Mas tô tentando me organizar para aos pouquinhos conseguir ter um final de semana. Tô tentando ainda. Doutora Bruna, teve algum momento ou alguma decisão mais difícil quando você decidiu em, de fato, viver dos cavalos? Olha, eu nem sei porque eu decidi viver de cavalo. Essa é a verdade. Porque assim, eu nunca tive cavalo, nunca montei cavalo. Mas desde pequena, eu queria ser médica e gostava de cavalo. Não sei. Eu desenhava, eu gosto de desenhar.
E se você pegar os livros da minha mãe, não sei como ela aguentou tudo isso, tanto de desenho, eu desenhava em todos os livros dela. E aí, cavalo e adorava ser médica. E quando eu entrei na faculdade, nem sabia que era veterinária. Eu fui fazer escola agrícola em Rio Claro, tem uma escola agrícola de primeiro grau, vai da 5ª à 8ª série. Você fica o dia inteiro e voltava pra casa. E aí que eu fui descobrindo. E aí no começo eu queria ser técnica agrícola. Meu pai não deixou, sabiamente, meu pai e minha mãe não deixaram eu ser técnica agrícola, fazer o 2º grau. Aí os professores falaram, não, você vai fazer faculdade, você vai pro 2º grau normal, na época 2º grau, não sei como é que é agora, e vai estudar pra entrar na faculdade. Aí eu ficava, o que eu vou fazer? Agronomia. Tinha um tio meu que era agrônomo, eu acompanhava muito ele trabalhava com boi também. Falei, então é agrônomo. Aí não, aí eu ficava entre veterinário e zootecnista. Na minha cabeça, veterinária trabalhava com cachorro e zootecnista trabalhava com grandes Vaca. animais. Aí depois eu descobri, já nos 45 do segundo tempo, que era veterinária. E aí prestei veterinária, passei em Viçosa, e logo que você entrava, tinha, como é que chama? Trote, né? Na época tinha trote, hoje em dia também não tem mais. E aí você tinha que falar de onde você era, qual que era o seu nome, o que você queria trabalhar. Aí eu falei, meu nome é Bruno, sou de Rio Claro, quero trabalhar com clínica e cirurgia de cavalo. Não me pergunte de onde Não, saiu isso. E tive a sorte de conseguir de cara, né? Profetizou. Profetizei, porque nem sei de onde saiu aquilo lá. E aí foi indo assim. E aí foi como aconteceu. Né? Eu não venho do cavalo, né? Eu sou super urbana. Até hoje. Que loucura. Sou super urbana. Bruna Tedesco, Ah. o seu início já foi diferente. Você desde sempre teve essa identificação. Tem umas fotos lindas, você bem pequenininha. Conta essa Bem, história. Eu, na verdade, é que eu não tinha ninguém pra brincar, né? Lá em Chapecó. Daí minha mãe, desde criancinha, assim, eu andava com ela, sempre no meio de adulto, a gente morava no sítio afastado. E aí minha mãe falou, essa menina tá meio esquisita. Aí ela falou, vamos pôr numa escolinha de equitação que tinha lá perto, que tinha mais criança. Só que só podia a partir dos 7. Aí eu tinha 3. Daí assinou um termo lá de responsabilidade. E ninguém da minha família mexia com cavalo, assim. E aí eu comecei na escolinha de equitação. E aí fui a única que continuei. Até hoje, todo mundo parou. Teve 1 ou 2 que ia, voltava, mas assim, firme mesmo pra ter pra vida, assim, fui eu no cavalo. E meu sonho era ser veterinária. Olha só. Até descobrir o que o veterinário faz. Porque a gente sempre acha, tipo assim, que veterinário é ver potrinho nascendo, né? Aquela coisa ali. Não, eles vão te chamar quando o potro tá com a perna quebrada, tá com diarreia, tá com o umbigo lá, não sei o quê, entendeu? Aí eu gosto de ver potrinho correndo. Eu não quero ver bicho sofrendo, assim, já começa a me dar um negócio. Daí eu fiz administração, que faz bem pra vida, Muito né? bom. E aí foi isso, mas assim, eu sempre quis ser veterinária. Mas eu sempre falo que se você gosta muito de bicho, você não pode ser veterinário. Não dá. Porque você não consegue, você tem que tomar certas decisões como médico, né? Que se você deixar o emocional, Deus me livre. você não consegue. Não, ou eu vejo às vezes, vai lá, tipo, o veterinário vai passar sonda num carro, eu já saio de perto. Falei, ó, gente, diz que se não ajuda, não atrapalha, eu já fico com o trem ali, eu vou pra lá, fico rezando, sabe? Uns negócios assim. Eu fico mal, assim. Muito bom. Doutor, e pelo fato de ter mulher, embora vocês sejam novas, mas teve alguma restrição, alguma dificuldade para se impor no trabalho? Talvez tenha tido, eu não sei. Eu não sei, eu sei o que eu precisei fazer e talvez tivesse sido mais fácil se eu não fosse, não sei. Não sei te dizer, porque eu nunca pensei assim dessa forma, né? Eu sou meio de abaixa a cabeça e vai fazendo. Nem penso, né? Eu sou muito focada, eu sou cirurgiã, eu foco e vou. Falo, ó, é aqui. Eu olho e vou. Então, eu não sei te dizer, nunca tive um momento que eu senti que era porque eu era mulher, e também me inspirei muito na doutora Annalise, né? Porque ela era menorzinha, ela é menor do que eu. Eram 4 professores de cirurgia, só ela de mulher, e ela tocava o terror naquilo lá. Ela que operava os melhores cavalos, ela tinha os clientes atletas, ela que dominava ali, né? Então, assim, é isso, né? Pra mim era isso. Não, e é muito engraçado porque vieram as perguntas, né, do podcast, e justamente essa foi uma pergunta. Eu nunca me vi como uma mulher. Tipo assim, mulher, eu sempre me via como uma pessoa normal. Não sei se talvez lá em casa, minha mãe. A gente nunca. Tipo uma assim, pessoa. eu sou uma pessoa. Eu sou capaz igual todo mundo é capaz. Sim. Então, tipo, eu, particularmente, nunca vi essa diferença. Só que há um tempo atrás eu dei um curso e eu achei muito legal, que foi um treinador amigo meu. E ele me falou um negócio que eu achei muito engraçado. Ele falou, cara,
a minha casa, eu não tenho vaga na minha casa. Ele falou, a minha casa tá lotada. Falou assim, e eu não tenho o currículo da Bruna. Falou assim, você hoje teve que trabalhar o dobro do que eu, tem um currículo muito melhor que o meu, e a sua casa tem vaga, e a minha casa não tem vaga. E foi a primeira vez que eu falei, será? Que realmente, tipo, achei engraçado, sabe, isso. E com treinadores, assim, sempre fui muito bem tratada, sempre me trataram de igual pra igual. Talvez mais que o povo pensa, né, que treinador é mais ignorantão. Nunca tive problema com nenhum treinador, eles sempre me ajudaram muito, sempre me apoiaram, deram parabéns quando foi bom, quando tava ruim, ou pode melhorar e tal. Sempre, sabe, tive esse negócio de igual pra igual, assim. Talvez com proprietários, não sei. Também nunca prestei atenção nisso. Mas eu achei muito interessante essa fala dele. Me fez pensar. E o que é legal é que ela tem um centro de treinamento, que ela é a Amazona, é a treinadora, e a mãe faz toda a gestão também, essa que é a força delas lá. Agora, Bruna, quais são os desafios dentro da cirurgia de equinos, mais especificamente na coluna? Olha, a cirurgia de coluna eu não faço muito, né? Eu fui cirurgiã, na época eu era a única cirurgiã de Viçosa, então fazia tudo. Porco, vaca, galinha, o que aparecesse, cavalo, a maioria. É, assim, é muito perfil, né, a cirurgia. Eu acho que você tem que ter o perfil de cirurgião. E aí, você falando de homem e mulher, então você vai ver muito mais homens do que mulheres na cirurgia. E é perfil. Assim como você vai ver muito mais mulheres na fisioterapia do que homens. Eu acho que é o perfil de paciência, de trabalho cuidadoso, Delicadeza. né? delicadeza. Na cirurgia, eu sempre falo para os você tem que você tem que ter muito respeito com o animal, porque você vai entrar dentro do corpo dele, né? Você vai romper essa barreira que te separa do mundo, né? Que é a pele, e entrar no abdômen, ou abrir uma articulação. Então você tem que ser muito respeitoso, ao mesmo tempo você tem que ser muito arrojado. Ter coragem de pegar e passar, né, a faca num animal com a segurança. Então, eu acho que é perfil, né? Talvez esse perfil não é fácil, né? Por exemplo, mulher, não vou falar a verdade, tem alteração hormonal. É. Então, tem momentos que você tá mais Tenho mesmo. segura, ele tá mais seguro e tá menos segura. Realmente você tá E querendo chorar. eu não tenho vergonha de falar que quando eu não tava me sentindo bem, eu desmarcava cirurgias. Porque eu não vou colocar meu paciente em risco. Pra quê? Então, acho que é autoconhecimento também, né? E não tá bem porque a cirurgia envolve isso. Tem momentos que eu já pensei no meio da cirurgia, meu Deus, chama um cirurgião. Aí você pensa, não, cirurgia superior. Vamos lá então, né? Aí desce e continua, porque dá uma hora que você tem que segurar aquela onda que vem de desespero, não sei, sangue, mas você sabe o que fazer, você tem que fazer o que você sabe fazer. E você tem que estar pronto pra isso, né? Pra enfrentar isso. E eu falei que é perfil porque, assim, é o momento que eu me sinto mais calma. A emergência é o momento que eu me sinto mais calma. O cavalo tá pulando, tá voando, é a hora que eu me acalmo. Então, é perfil, né? Não dá pra, uma coisa que não dá pra forçar. Então, a dificuldade, eu acho, e isso pensando em quem está assistindo, às vezes a pessoa ela quer fazer alguma coisa que não é pra ela. Né, que eu gosto de falar de burnout, essas coisas. É burnout porque não é pra você não tá preparado pra aquilo. Então, tudo na vida é uma preparação. Né? E ser cirurgião é a mesma coisa, né? É um treinamento, né? Eu fiz a residência, depois eu fiz toda a pós-graduação em Botucatu, que eu atuava no hospital, então tinha essa desenvoltura, estudar, entender, eu tenho essa facilidade, eu vejo as cirurgias, ou se eu estudo ela, eu sei fazer. É uma coisa que entra na minha cabeça. Agora, tem coisa que não entra, igual administração, tem coisa que não entra. Cálculo não entra, entendeu? Não entra na minha cabeça. Então, eu acho que é isso. A maior dificuldade é você ter o perfil pra fazer. Porque se você tem o perfil, né? Muitos cirurgiões que eu conheço desenham bem, então habilidade manual. Então, são várias coisinhas que você tem que achar o seu nicho. Eu sempre deixei as coisas acontecerem, sabe? O que vier, eu abraço. Vamos ver aqui. Porque quando a vida joga no colo, é boa coisa, né? Passou o cavalo montado, tem que subir. Tem que subir. Não é? Porque ela é sábia. Muito. Bruna Tedesco Cortellini, Ah. fala um pouquinho, o cavalo a gente sabe que é conexão. E fala a presença feminina no universo equestre. Tem mais sutileza, tem delicadeza, tem a força. Fala um pouquinho, como que você enxerga isso? Tem os hormônios. Eu gostei da parte dos hormônios, agora eu vou botar tudo a culpa neles, né, Doriga? Tem que ter essa. Eu acho que
tem muito cliente meu, né, que também vai lá em casa. A gente pensa muito no esporte, né? Porque é um esporte que a gente tava falando. O povo vê como um hobby. Aí quando perde, virou esporte. Aí ninguém gosta de perder, né? E aí a gente tem que ter. Eu acho que mulher tem um pouquinho mais de calma com relação a esse tipo de frustração também que os alunos têm, né? Tipo, quer ganhar, quer perder, tava indo bem, tá indo mal. E a gente tenta entender a melhor forma de falar, né? Porque ali mexe com a vaidade, né? O povo quer ganhar, eles querem ir bem, estão investindo, né? Tem de tudo também, né? Tem gente que tá indo só pra dar risada, tem gente que quer ganhar, tem gente que. E a gente tem que ter jogo de cintura pra tudo isso, né? E ser meio que psicólogo, assim, muitas das vezes eu vejo assim, tipo, eu faço o meu trabalho em cima do cavalo, né? É muito mais fácil, eu gosto muito de falar que é muito mais fácil você treinar um cavalo do que treinar uma pessoa. Por exemplo, tem uma pessoa que tem uma manha de pegar e joga o corpo pra cima do segundo tambor, nem chegou e já tá empaletando. É mais fácil você ensinar o cavalo a desligar do corpo da pessoa do que ensinar a pessoa a ir reto até o fundo. Como é que pode? Vai. E é um ser irracional, né? Então, assim, a gente ter essa sensibilidade e, assim, treinar o cavalo pra pessoa e treinar mais o psicológico da pessoa do que ela em si montar. Porque, no geral, todos eles montam relativamente bem. Uns mais, outros menos. Mas, assim, o que separa ali os homens dos meninos, que a gente fala, é o psicológico. E nessa parte é muito importante, né? A mulher a gente ser menina, né? Nessas horas. Dá vontade, às vezes, de meter o louco, mandar tudo. Mas a gente é menina, a gente fala, calma, vamos tomar um chá, né, tomar um chimarrão, vamos dar uma conversada, vamos ajeitar, entender que cada coisa tem o seu tempo, né? Essa é a parte mais difícil. Ô, doutora Bruna, eu sou filho de professores universitários, né? Um médico e uma médica veterinária também. Pegando um pouco da sua trajetória, quais são os desafios, se você puder rememorar algum fato inusitado, ou na graduação, na pós-graduação, nas suas mais de 500 palestras, Estados Unidos, Oriente Médio, conta algum fato inusitado aí para engrandecer Nossa, o nosso papo. fato inusitado. Tem tanta história, deixa eu pensar uma. Porque a linguagem do cavalo ela é universal também, né? Nessas suas 500 palestras, por exemplo, você deve ter visto várias coisas interessantes. Assim, o cavalo, né? Principalmente quando a gente viaja, você vê que realmente é tudo muito, muito parecido, né? É tudo muito igual. Agora, pensar assim num fato inusitado, agora você me pegou de surpresa aqui com fatos inusitados. E agora? Ainda bem que é ela primeiro, mano. É. Pensando. Porque, nossa, agora eu preciso parar pra pensar aqui, pra pensar. Algum momento de tensão, alguma cirurgia, alguma palestra que aconteceu algo de diferente, fora do esperado? Teve uma palestra que eu fui, tava em alta, né? Começando a parte de direitos animais, toda razão. Protetores, né? E eu dei uma palestra numa faculdade particular, e no final da aula levanta uma mulher, uma senhora já, e ela fala: não, porque eu sou advogada e tô aqui fazendo veterinária e sou protetora. Eu comecei a pensar na palestra inteira, o que eu tinha falado. Cagada que eu falei. Tudo que eu falei, se eu tinha falado alguma coisa, eu falei, daqui a pouco baixa, né, Baixa aquela que não pode ser, aquela que não pode ser nomeada aqui. Nossa senhora, eu já saí algemada. E mas ela veio, parabéns pela palestra. Eu falei, o que você acha da vaquejada? Eu falei, nossa, foi direto, né? Tinha acabado de passar aquele projeto. Lembro. Falando um pouco dos protetores, assim, eu falo, mas eles são fundamentais. São loucos, a maioria, porque assim, a maioria não sabe, vai pela paixão, igual eu falei, gosta demais. E não pensa. Mas eles são muito importantes porque eles mexem. Profissionalizou a vaquejada por causa disso, né? Exato. Eu sou veterinária da FEI, participo de provas internacionais. E está sempre em voga. Se não fossem eles, muitas coisas ruins iam acontecer. Se não fosse a pressão dos ativistas, dos protetores, né? Não teria, talvez, a correção na velocidade que a gente gostaria. E isso acontece também, né, no quarto de milha. Se não fossem eles, a gente não ia estar em cima, tomando cuidado, porque a gente sabe que tem gente ruim. Exatamente. Tem gente ruim. Como em qualquer área. Qualquer área. Tem gente ruim, judia. E se não fossem eles, ia estar muito pior. Mas eles são fundamentais para profissionalizar cada vez mais o esporte. Igual hoje em dia a gente tem o resgate. Né? Começa porque assim, não pode deixar o pessoal filmar o cavalo
deitado na pista. Começa assim. Só que aí começa a entrar como realmente bem-estar. Pô, não é muito melhor quando a gente consegue dar um primeiro socorro melhor pro cavalo na Claro. pista e ter equipe de resgate, que hoje tem nos rodeios, tem na BQM. Começa como uma obrigação e você vê que faz sentido. É. E aí passa a fazer parte e você se profissionaliza. Né? Então talvez não tenha sido um fato inusitado assim, mas eu acho que abre também essa comunicação que é super É importante. muito importante. Eu sempre falo, né? Eu trato dor, então bem-estar é performance. É. Então quando a gente fala em bem-estar, não é uma coisa, é pra ativista ver, é o cavalo cheirando florzinha no campo. Não. Se você quer performance, o cavalo tem que estar bem. É. Não é? É verdade. É bem-estar, performance. É igual você mesmo. Se você dormiu bem, comeu bem, você vai lá e dá o seu melhor. Agora você tá com sono, cansada. Não tem como você fazer aquela conexão com o cavalo, porque precisa dos dois pra correr, né? É verdade. Abaixo dos 16, abaixo dos 17. Precisa dos dois. E se você não tá bem, né, você não consegue entregar. É a mesma coisa do cavalo. Né? Então hoje em dia já tem várias vertentes aí de bem-estar, e bem-estar pra mim é performance. Não tem nada, é controle de dor, é dormir, é comer bem. Genial isso. Não é? E é Então, real. é real. Os cavalos que estão bem entregam mais. É. Né? Então, isso é super importante. Por isso que eu acho que a pressão é importante. É sempre bom a gente ter essa pressão externa. É. Por mais que a gente reclame, né? Não, e é responsabilidade nossa também. Como, tipo assim, porque não é, a gente não quer que não pode mais fazer tambor, né? O tambor tá errado, corta o tambor. Não, a ideia não é você cortar, é você justamente, a gente tá vendo alguém que tá tratando mal, tá não sei o que, é nossa responsabilidade também, né? É falar, tá errado, tá não sei o que, porque aí tudo vai crescendo, né? Não tem aquele negócio, os bons pagam pelos maus, né? Sim. A ideia é que justamente a gente ajude também nesse controle para que cada vez mais se profissionalize, cresça e que tenha Sim. mais segurança, né? E valorize, porque É. eu sempre falo, quem cria cavalo de esporte é guerreiro, porque assim, né, é caro. E a cada não sei quantos cavalos você vai conseguir tirar uma super estrela. É. Então, aí fala, não, esse cavalo vale 2 milhões, mas quanto você investiu até chegar nesse cavalo? É. Né? E aí, se você tem uma performance melhor, você faz isso de maneira sustentável, eu acho que sustentabilidade é uma palavra que eu gosto muito para a vida minha, dos cavalos. Você tem que fazer alguma coisa sustentável. Para ser sustentável para o cavalo, para ele não fazer um 16 hoje, um 19 amanhã, né? É bem-estar. É selecionar as provas, é treinar ele gostar de estar lá com você. Quantas vezes ele vai dar o melhor dele, né? Quantas vezes você consegue? Quantas vezes você consegue? Eu sempre me coloco no lugar do cavalo. Exatamente. Né? Faz um calendário. A gente tá falando dos acidentes que estão tendo cada vez mais aí, as lesões, né, em prova. Mas, cara, tem cavalo que tá todo final de semana em prova, né? Tem. Deus Não, me livre. não tem como, não tem milagre. Eu mesmo não dou conta. Eu não tenho mais idade pra isso aí, não. Ó, e não vem achando que você vai escapar da pergunta. É. Conta algum fato inusitado das suas andanças também. Você que Eu não ministra sei. vários cursos também. Ai, meu Deus. Tem vários. De quase morte, você quer? Nossa Senhora. O Zé, ele é muito mais emocionante. Eu ia perguntar primeiro pra ela. Ai, meu Deus. Risco de quase morte? Não. E agora, Pardini? Você, certa feita, montou o cavalo número 1 dos 3 tambores, Victor Fly, É. na Fazenda Nossa Senhora de Lourdes. Esse é um bom ponto. E foi ejetada? O que aconteceu? Foi. É porque o freio de mão, no momento. Foi uma época que ele tava cobrindo égua, né? E o mãozinho tinha machucado a virilha, né? E eu tinha justo pedido pra sair uma prova antes, né? E tava meio ruim a logística, tudo. Tinha falado com a Roberta. Eu falei, Roberta, né? Não vai dar mais, tal, não sei o que. Ela falou, Bruna, você não quer correr pelo menos a última prova do ano, que é a prova deles lá, grande e tal? Eu falei, não, beleza. E aí o Victor, ele sempre foi muito manso de partidor. Muito, assim. Só que ele tava cobrindo égua. Tava terrível, terrível. E ele tava meio ansioso. Mas também o Victor é ansioso, mas também não era ansioso. Mas ele tava ali, tique. Eu falei, para ser o Victor, né, que ele era muito manso, eu falei, tá bom. Peguei, fui, lancei pro primeiro, já derrubei. Tá bom, né? Falei, vamos pro segundo. Aí fui já meio desisti, né? Fui sentada pro segundo, derrubei o segundo também. Fui pro terceiro, meio molona. Chegou perto do terceiro, esse cara deu uma quicada na mão. O Itamar tava no fundo da pista, no paddock, e ele falou que dava pra ver a cabeça dele pelo meio das minhas pernas. Nossa. Do tanto que mas subi alto da cela, subi isso aqui, ó. E a hora que eu tava descendo, ele já tinha entrado pro giro. Nossa. Aí eu meio que escorreguei assim, ó. Ia ser um tombo normal, só que o pé dele veio vindo. Aí ele pisou, sabe, na minha coluna? Nossa.
pisou, dá pra ver ele até murcha a orelha, assim, a hora que ele apoia assim, ó. E ele apoiou até o final, assim, e continuou. Aí eu vou falar pra você, ar não tinha. Ele não tinha ar e ficava assim, e travou minhas pernas, travou tudo. E foi bem na época da novela, que uma moça tinha ficado paraplégica. Eu falei, pronto, já era. E não chegava ninguém, porque na hora que você tá desesperado, não chega ninguém, né? E demorava pra chegar, e eu fazia... E não vinha ar. Aí chegou o Beto Negrão. Não, tá tudo bem, chama a ambulância pega a filha com a maca. Aí foi me colocar em cima da maca, não dá pra levantar. Tava pesado. Aí eu já, meio que querendo chorar, já não sei o que, já me chamou de gorda. Aí comecei a dar risada, e aí foi isso, graças a Deus, deu tudo certo. Quebrou uma costela, tenho até hoje uma fibrose na mama. E ele deu uma broca no pé direito, porque aqui tem as costas duras. Assim. E aí foi isso, eu Nossa, caí. com Não, e ferradura. ficou certinho a marca da ferradura no meio das costas, Nossa, assim, que ó. sorte que não foi só Não. costela. E é do Victor, né? Eu devia ter feito uma... Exatamente, não é de qualquer cavalo. Tá com a marca de ferradura. Coragem mesmo. Imagina, entendeu? Mas vacilei, na época eu não tinha nem idade pra isso. E depois consolidou uma carreira brilhante, campeã mundial na China, quer dizer, toda uma história Foi. maravilhosa. Não, e ganhei muito, meu, na época, assim, era uma tropa muito diferente das outras. Tipo, era o Victor e o Fishers e a Indiana. Era, tipo assim, se um não desse, dava o outro, sabe? E a gente ficava, geralmente, primeiro, segundo, terceiro, ou entre os 5, ficava com os 3. Bacana. É bizarro. Doutora Bruna Fonseca, temos uma rodada de perguntas agora. E se você está gostando, clique, compartilhe e, claro, ative aí o sininho para sempre receber as notificações ao vivo. O nosso podcast, o que há de melhor, Voz Equestre. A parceria é com a VetNew. Doutora, para chegar à excelência, todo o seu histórico curricular tem as críticas, evidentemente. Umas que procedem, outras que têm até um cunho de maldade. Como que você lida com as críticas? Eu sempre falo, eu não gosto nem que elogie, nem que critique. Eu sei o que eu fiz errado, eu me viro. Então, assim, quando a pessoa vem longe e fala, não me elogie porque eu não vou deixar você me criticar. Então, eu gosto de analisar, eu sempre analiso o que eu faço, gosto de fazer bem feito. E até porque, assim como eu não, assim, ninguém pedir, eu não faço críticas à pessoa, porque ninguém sabe o que a pessoa passou pra estar ali, né? E o que ela fez, provavelmente você fez o possível com aquilo que você tinha na hora. É verdade. Assim como eu não penso no passado, nossa, e se eu tivesse feito tal coisa? Não. Ninguém quer errar, né? Ninguém faz pra Ninguém errar. faz, exato. Ninguém faz pra errar. Você dá o seu melhor naquele momento. Eu acho que se você der o seu melhor, é isso. Né? Claro. Né? Então, assim, eu sou meio chata com isso. Né? Com crítica. Posso fazer uma crítica? Não. Deixa pra lá. Mas também não precisa me elogiar. Você não elogia nem critica, sabe? Eu já briguei muito, principalmente na universidade, com isso. Ô, Bruna, treinadora, a gente sabe que hoje a disputa está cada vez mais em alto nível e tem desde o manejo, a ração, o suplemento, o verde, enfim, uma série de fatores que te levam ao topo do pódio. E o treinador, ele vive de vitória também. E você passou, hora ou outra, uma fase não vitoriosa. Vieram as críticas. Como que você soube administrar isso daí? Aí eu escuto tudo, vou pra casa, fico matutando, não durmo, insônia, sabe? Eu vou escutando, aí depois, com o tempo, é maturidade, né? Aí eu vou vendo o que me serve, o que não me serve, né? Eu acho que até eu gostaria, né, ser mais igual você, assim. Porque eu acabo que eu vou absorvendo muito, assim. Então tem coisa que eu falo, putz, mas né, que a pessoa fez isso, né? Porque assim, eu geralmente, né, tudo que eu tento falar e passar para os outros, assim, é tentando ser construtiva ou ser otimista, sabe, assim? Às vezes, igual você vai dar um parabéns pra uma pessoa que foi lá e foi bem, a pessoa já tá braba, não gostou da passada, você fala, nossa, desculpa, pra mim foi bom, né, sorry. Então, assim, eu gostaria de ser um pouquinho mais assim, mas ainda sou muito assim. Então, eu fico escutando muito, não levo, mas eu absorvo, assim. Depois eu demoro uns dias pra ver o que me serve ou não. Até lá me dá uma gastrite, né? Dá aquele negócio, uma dor de garganta. E aí depois passa. Mas é vivência, que eu falei na universidade pública, pelo menos minha vivência em Viçosa, assim, a pessoa adora ficar no corredor falando mal dos outros, né?
A pessoa gosta de cuidar da vida, falta do que fazer, né? É. E aprendi muito também com a Michelle, que é minha esposa, porque ela é mais direta. Eu nem sempre fui assim. E aí, a tentar esclarecer mesmo com a pessoa, sabe? Às vezes eu via fofoca, né? Ah, fulano falou isso de você. Aí eu falei, é? Pegar uma pessoa, vem aqui, Chama vamos lá você comigo. O que tá acontecendo que ela me Mentira. falou? Assim, o que aconteceu isso? Ai, Não, eu não vou levar isso pra casa. então, esse daí eu... Entendeu? Mas é a vontade de não levar mais pra casa. Eu sempre falo que a melhor forma de aprender é a necessidade. Você começa a ter aquela necessidade que ela tá te fazendo mal. Pra não te fazer mal, você vai ter que mudar. É. E aí é isso que te faz mudar. É a necessidade. Eu chego lá e falo, ó, é difícil pra mim, não era fácil, né? Eu mudei muito durante a minha vida, eu era ultra tímida quando eu era criança e fui mudando. E essa foi uma mudança que eu tava disposta a fazer, porque quando é só você com você mesmo, e era isso. Você vai ter que ter coragem de ir lá e fazer. Então vamos lá. Eu ia pra encarar, né? Eu trabalhei com pessoas que foram meus professores, né? Porque eu estudei em Viçosa. E ter coragem de fazer isso, sabe? Então, Então, pra você que conhece a Bruna até hoje, agora, outra pessoa. Não, mas de verdade mesmo, você tem que ter esse objetivo mesmo, tu falou. Tem que ter. Acho que é você. Faz mal pro jeito isso aí. Eu sempre pensava, o que depende só de mim, eu consigo fazer. E o ideal é que você passe toda a responsabilidade pra você. Porque aí você pode mudar. Você não pode mudar outra pessoa. Ô, doutora, melhoria contínua, é isso que a gente busca, né? E o Cada, né, da vida. autoconhecimento, autorresponsabilidade é bem por aí. De quando você começou a atuar na veterinária, teve maior participação de mulheres? Como que você enxerga hoje? Vem novas meninas já procurar você, todo o seu time da Axial? Como que tá esse momento da medicina veterinária? Só tem mulher, né? Eu acredito, uma turma de 60 tem 5, 6 homens. Hoje em dia, isso desde que eu dava aula em Botucatu. No último ano que eu fiquei em Botucatu, eu dei aula como professora substituta, as turmas eram de 5 homens, 6 homens, já naquela época. Em Viçosa ainda tinha mais homens, mas hoje só tem mulher. E a que você atribui isso? Não sei. Não, já parei pra pensar o porquê, né? Mas eu não consigo. Não sei. E não sei se é o crescimento de. Eu não sei, não consigo agora. Eu vou te pontuar, eu não vou saber dizer. Mas hoje em dia é dominado por mulheres, né? Quando eu entrei, Viçosa era 5 homens para cada mulher. Mas muito por causa do curso de agronomia, engenharia agrícola. Depois, quando eu fui dar aula lá, já era mais ou menos meio a meio. Porque assim, pra ir pra Viçosa, a mãe e o pai tem que ser bem desapegado, que era longe pra caramba. É longe pra caramba, difícil de chegar. E tinha muito mais homens. Mas depois meio a meio, na veterinária lá é um pouco mais balanceado. Aqui em São Paulo é impressionante. Caramba. É só mulher. E aí, quando eu tava na residência, ainda era mais equilibrado dentro da residência, né? Principalmente na aula. Na clínica, talvez tivesse um pouco mais de mulher, na cirurgia, um pouco mais de homem, anestesia meio a meio, reprodução meio a meio, muita mulher também na reprodução, né? E aí eu fui convivendo com muitas mulheres, né? A professora Annalise, a doutora Solange Micail, que fez as termografias do meu mestrado, e aí eu fui conhecendo, né? As pessoas, porque eu não conheci ninguém aqui em São Paulo, teve essa também, né? Eu nunca fiz estágio, porque como eu formei em faculdade federal, eu peguei muita greve. Não consegui fazer um estágio na universidade, eu fiz um só, que foi em Botucatu, na clínica, né? E foi o meu único estágio. Foi quando você castrou o Pocodô. Foi na cirurgia, eu já tava pelo menos na residência. E aí eu fui conhecendo as pessoas, né, em São Paulo. Mas, assim, eu não sei. Eu já via essa tendência muitos anos atrás e hoje continua assim. Não sei, mas hoje é dominado, né, por mulheres. Tem muita mulher na Ô, veterinária. Bruno, e na sua seara, no treinamento? Só tem mulher treinando. Não, a gente tem mais homem, né? Tem mais homem. Tem muita mulher competente hoje em dia. De quando você começou? Aumentou? Aumentou um pouquinho, aumentou pouco ainda com a coisa mas tem muito homem, mas hoje em dia antigamente não enchia uma mão, né? Era a Leila, tinha a Leila de mulher, né? Hoje tem a Leila, tem a Vivian, tem a Sofia, tem umas meninas aqui
da região ali minha, e muito boas, inclusive. Tem a Keilinha, né, que nem se fala. Hoje em dia já quase que enche 2 mãos. Mas antigamente, você vê, é pouco, né? O tanto de homem que tem, é pouco ainda. Doutora, e no seu trabalho, quais são os principais desafios hoje? No meu trabalho hoje, além da idade, é muito físico ainda, né, o meu trabalho. Mas a gente tava conversando, pra mim ainda, que eu acho que vem aí dessa falta de mulheres nessa parte de treinamento, né? Se a gente pensar, igual eu falei, das provas da Europa, todos os tratadores, né, os groomers, é tudo mulher na Europa, não tem homem. Aqui é só homem, na Europa é só mulher que lida com os cavalos, que fica de tratadora, que fica o tempo inteiro com eles. E como mulher, assim, eu falo que é banheiro, né? Tem lugar que não tem nem banheiro, não Judia. consigo nem trocar de roupa. Eu falei, tô precisando beber mais água, eu não consigo beber água porque eu não tenho de banho no banheiro, né? Eu não tenho desprendimento. Eu também tô velha, né? Não faço lugar ruim também. Não, é ruim, né? Não dá, não tenho mais idade. E eu tenho um problema de abaixar também, se eu abaixar. O joelho já é. Tudo já vai pesando. Mas é isso, né? Como eu falei, eu tenho uma rotina muito boa. Às vezes eu paro assim de manhã, eu tô num mês tranquilo, assim, e falo. Não tô dando palestra, não tô fazendo essas coisas que chamam atenção. Eu falo, mas eu tô feliz. Eu tô levando minha cachorrinha pra passear e falo, nossa, eu tô feliz. Tô Tô tranquila. tranquila. É isso que importa. Se eu tô não dando palestra, tô não atendendo cavalo, eu tô feliz, sabe? Então, eu tô tô muito bem, assim, tô bem tranquila, né? Fora a falta de banheiro, mas eu me adaptei, né? Eu usava muito macacão pra atender. Eu gosto de usar macacão porque protege tudo, mas hoje em dia não uso mais, porque às vezes não tenho onde trocar. Eu vou de camiseta porque jogo o pijama cirúrgico por cima da camiseta, assim, sabe? Não. Enfim. Mas É ruim. é É uma ruim. dificuldade. Só as meninas sabem o que é isso. É mais isso, assim, mas não tem onde parar. Mas, assim, hoje em dia tá melhorando bastante também as estruturas, os Tá. centros, os aras, pra atender o veterinário em geral, na verdade. Né? Porque tem lugar que não tem uma sombra, não tem. Eu brigava muito com aquilo também, quando não tinha tronco lá. Nossa, Né? Que o gente. Cirilo quase me matou. Ele tentou, né? A gente botou na baia porque assim, eu faço ultrassom transetal pra ver a pelve. Acho que foi ele mesmo, desceu os 2 pés na porta da baía, ainda bem que tinha porta. Nossa senhora do céu. Que aquele cavalo lá era o diabo. Hoje em dia acho que ele tá, não sei como é que ele tá, que agora ele tá até branco, não tá mais em preto. Você vê? O duro do tordilho é isso, né? eu Vai mudando durante a vida. Eu tenho o Mas, vídeo dele. num contexto geral, tem melhorado. Tem melhorado, né? Principalmente quando você fala da importância Fazer um de fazer um xixi. xixi, de ter um banheiro, ter um tronco. Não precisa nem ter xixi, mas se tiver um tronco pra fazer o exame do cavalo, eu prefiro do que o banheiro. Já ajuda. Você Se for entre um e outro. Entre um e outro, no tronco, Então, assim, eu acho que é uma dificuldade mais da adaptação à presença do veterinário no lugar, que às vezes a pessoa não pensa, né? É verdade. Tem lugares lindos que não tem um lugar pra você abrir uma mesa e botar seu material de atendimento, assim. Cai folha de árvore, aquela sujeira, e aí você vai fazer um tratamento, você precisa de um negócio estéreo, não tem como. Em casa tá bem legal, viu? Falando agora, tô pensando aqui. Tá vendo Ó. aqui, ó? Tu viu, a gente? Pensa nos outros lá em casa. Então Tem esse olhar feminino, evidentemente. Exato. Esse cuidado, assim, é bem bacana. Mas já fui em áreas de mulher que é uma desgraça. Não, viu? Bruna Tedesco, Ah, a gente sabe que um líder só segue outro líder. Hum. E evidentemente você tem seus ídolos. As mulheres do cavalo que te inspiram. do cavalo? Bom, mulher no geral mesmo é a minha mãe, né? Que ela não é só do cavalo, né? Minha mãe é o que você quiser que ela faça. E é que ele faça você mesmo. Ela sempre fazer melhor que os outros, sabe? Me dá aqui essa chave de fenda que você vai te mostrar como é que segura. Ela é assim. Então ela é minha referência como uma empreendedora, né? Como de visão de tudo, né? De espaço, de negócio. E não é difícil nós chegarmos lá no sem treinamento Bruna Tedesco e vermos a dona Rose lá ossando, passando veneno, fazendo todo o serviço braçal lá. Realmente. Ela é assim. Ela fez cirurgia na coluna já, eu falo. Todos aqueles memes que falam assim, fala que não é pra repouso, aí vê a pessoa em cima do telhado, é a minha mãe. Toda vez eu mando pra ela, porque é ela. A minha mãe, lógico, né? Aí tiveram assim, as mulheres na época sempre me fez, né? Assim, foi uma referência pra mim, a Leila, né? Que é uma excelente treinadora. A Simone Zamora, né? A Simone Zamora, meu sonho é ser igual a ela quando eu crescer. É sempre Simone Zamora, minha rainha.
Correr no Barretão. Correr, ela pode correr onde ela quiser, né? É a Simone, entendeu? Essa fui agora pro Nacional, ela tava lá, filmei todas as passadas dela, tirei selfie. Ela, ai, Bruninha, para. Eu falei, Simone, não interessa, sempre vai ser assim, você sempre vai ser minha ídola. E é isso. É mais a Simone Zamora mesmo. E assim, o povo em geral, na verdade, assim, mulheres, né? Mas assim, são bons profissionais, né? Independente se é homem, se é mulher, se é jaguatirica, o que importa é ser bom, né? Eu acho que a gente tem que se inspirar sempre em quem é bom, né? Tentar cada dia ser melhor, independente de quem seja. Doutor, eu replico a pergunta também. As mulheres, especialmente, que te inspiraram. Eu falei, né, já da doutora Analista, ela foi minha orientadora de mestrado e doutorado, foi uma inspiração e um direcionamento muito grande, né, dentro da veterinária. E foi muito bacana porque ela faz aquilo lá, dá aquele empurrão para você ir, né? Eu acho que os melhores professores, os melhores mentores, eles fazem isso, né? Eles te empurram para a vida, né? E segue sua trajetória. Ela nunca mais trabalhou com coluna, acho que nem quer saber. Mas inspirou bastante, né? A gente tem, mas é o que ela falou, muito mais do que mulheres, acho que são várias pessoas, as pessoas boas, que você pode não ser aquela sua inspiração máxima, tem um ídolo lá em cima, mas às vezes uma coisa que você me falou, ela me falou, me fala e eu guardo. Às vezes é uma coisa, é uma palavra, né? Então tem, por exemplo, no Core agora, você falou do Core, a gente teve um há 2 semanas atrás, e veio o professor Kevin Hausler, né? Ele lá era professor lá do Colorado, era uma das minhas referências de mestrado. Eu falei que eu tive o prazer de conhecer 3 pessoas que fizeram a maior parte, me inspiraram na coluna, ele foi um deles. E toda vez eu assisto, é mais ou menos falar a mesma palestra, como é que você assiste? Não, mas sempre tem uma coisa que a pessoa fala que te muda, sabe? É uma frase, é uma palavra, te desperta alguma coisa, né? Quando a Então, gente atravessa um rio, porque nós não somos os mesmos e nem o sim, rio é o mesmo, né? Então, nunca é o mesmo. Então é sempre diferente. A gente vai ver, vai se assistir com outra cabeça, e aí as pessoas te inspiram assim, nem saber. Né? E nem precisa ser falar, uma pessoa que está lá em cima, qualquer um. Às vezes eu estou conversando com os treinadores, com os tratadores, com o proprietário, que eu gosto, né, de ter sempre eles juntos, eu aprendo demais. Aprendo demais. Então, assim, eu acho que tem tanta gente que contribuiu e contribui profissionalmente, pessoalmente, para mim, que é até difícil nomear um, né? A gente pode falar família, mas aí a gente entra em obviedades, né? Mas eu acho que todo mundo que eu tenho prazer hoje de trabalhar, colegas, veterinários, treinadores, aprendo demais. E eu agradeço a todos eles por estarem abertos a conversar comigo. Porque são nessas conversas sobre o cavalo, sobre o dia a dia, porque eu falei, eu não monto, mas eu preciso entender. Né? E eu tenho essa facilidade, eu consigo entender o que você, se você me falar o que você está sentindo em cima do cavalo, eu consigo imaginar o que ele tem de lesão. Né? Então, mas é graças a tudo isso, é um processo, né? Que é super importante. E ouvir as pessoas é muito importante. Isso fica a dica para os veterinários, ouçam os treinadores. Porque é muito, falando da coluna principalmente, é muito mais sensação do que na parte clínica. O que você sente do cavalo, né? Isso é super importante. Que legal. Bruno, o trabalho é de complementaridade, né? O veterinário, Total. o treinador. Total. Agora, uma pergunta: como que você administra o seu tempo? Prova, competição, treinamento. Como que é essa rotina aí da Bruna Tedesco? Cursos, né? No Brasil e fora. Então, é daquele jeitão, né? É daquele jeitão, por isso que eu fiz administração, né? Eu topo tudo, no caminho eu resolvo. Aí quando vê. Vê a hora que vai dar. Vê a hora que vai dar, quem chegar primeiro leva, entendeu? É tipo assim, qual aluno agora? Quem que chegou primeiro? Entendeu? E o duro também, tu sabe o que é? Uma coisa muito difícil, inclusive aqui, para as pessoas que estão ouvindo, né? A gente tem uma programação, né? Eu, por exemplo, a gente tem mais de 30 cavalos lá montando. Então, eu tenho 30 cavalos montando, eu preciso, né? Eu tenho que ter uma programação diária de qual cavalo vai preparo físico, qual cavalo a gente vai fazer exercício, vai criar, vai não sei o que. Então, eu tenho tudo, gente que vai dar aula. Então, assim, se eles chegarem no horário, já ajuda, entendeu? Porque aí 1 hora a mais, 1 hora a menos, pode parecer uma bobeira, mas quebra, né, a programação, quebra a rotina, judia muito.
E assim, pra dar certo, até esses dias eu achei engraçado, um funcionário meu foi embora, já tem um tempo já, graças a Deus, tempo que o funcionário já tá dando certo. E eu falei, Marcos Paulo, eu preciso da sua ajuda e tal, você não quer me dar uma mão, né, porque aqui é sempre correria e tal. E o Marcos Paulo falou, Bruna, calma, fica tranquila, vamos organizando e tal, e tranquilo. Chegou no final do dia, o Marcos Paulo parecia um louco. Falei, Bruna, anda minha filha, se você parar pra conversar, não vai dar tempo de terminar o dia hoje não. E é nesse tipo, né, é sempre uma correria. E é uma correria boa, eu gosto ainda, eu tô ainda na pegada de achar legal, ainda. Daqui 2 anos eu não sei, mas hoje eu acho legal essa correria, programar prova e tal, e cuida dos cavalos, é massagem, hidrata, sei que, treina, tem que treinar de novo, e vai indo. Ainda tá bom. Doutora, fala um pouquinho do core que você comentou agora há pouco, como que é organizar tudo isso? Eu sou coadjuvante aí do Core, né? Na verdade, quem faz toda a organização, a parte... Porque assim, dentro da Axial, né, a grande empresa Axial, sou eu e a Michelle, minha esposa. Eu sou veterinária e ela faz tudo o resto. Ai, que delícia. Todo o resto, administrativo, financeiro, advogada. E é uma loucura, porque fomos nós duas que organizamos, né? Então eu fico mais com a parte de programação, técnica e o resto tudo ela que faz. Porque eu vou tendo os atendimentos, aquilo lá. Vai aparecendo, vai acontecendo, né? Mas foi difícil. Foi difícil, né? Porque foi o maior congresso que a gente já teve, foram 420 pessoas. É coisa pra caramba, é coisa pra caramba. É gente, hein? É gente. E aí a gente tinha organizado, o maior evento que a gente tinha organizado, eu já tinha feito um core na universidade, mas na universidade tudo é fácil, faltou um carro pra buscar, vai lá, fala com o pró-reitor, pelo amor de Deus, me arranja um carro, você não vai sair. Vai lá conseguir o carro, tem funcionário, tem estudante, você consegue sair laçando gente lá pelos cantos pra trabalhar. E dessa vez, e aí não tinha. E a gente tinha feito um evento para 100 pessoas, que foi o ESS, o Equine Spine Specialist. Foi um curso bem intensivo de coluna. 100 pessoas. A gente, 400 pessoas do core e 4 vezes mais trabalho. Nos programamos para isso. Foi 10 vezes mais trabalho, pelo menos. Não acabava. Não acabava. O que você falou, começou todo mundo tranquilo, chega no final do dia, ó, se parar pra beber água, não vai dar tempo. Não, preciso beber um ar, preciso respirar. Se parar pra respirar, não vai dar. Se parar pra dormir, não vai dar. Então foi pesado, né? Quantos dias foram? Foram 3 dias. 2 de congresso e um de minicurso, né? Que foi lá na Universidade do Cavalo com o professor Hausler. E aí mais tranquilo, mais organizado, né? É muito prestador de serviço pra você concordar, pra brigar, pra falar, pra pedir. Mas foi bacana, assim, foi experiência. Na experiência, eu sempre falo que a gente tem que criar casca. Essa foi uma senhora casca. Mas foi experiência única ou terá outra? Não, é a 4ª edição já. Eu já tive uma experiência única, uma vez só. É a cada 2 anos o core. Assim, eu faço alguns cursos, hoje em dia eu só dou cursos que eu organizo, né? Eu não dou mais cursos para terceiros. E aí, assim, com os atendimentos, tudo, eu não consigo fazer nada com muita frequência. Então, o core é bianual, é um congresso, né? Ele exige um pouco menos de mim, mas os cursos mesmo de coluna que eu dou para 100 pessoas, eles se repetem a cada 4 anos, né? Então, igual o ESS foi em 2024, vai ter 2028. Eu não consigo encaixar. Vai dar tempo pra... Não dá, senão você vive disso, né? Mas foi bacana. E a ideia do core, ele nasceu para tentar juntar, né, o pessoal da ortopedia com reabilitação, que é ortopedia e reabilitação o nome, porque para se conversar, sabe? Então, para colocar assuntos que são comuns para todo mundo e que são importantes, né, para trabalhar em conjunto. Tanto que o lema é juntos somos melhores. Então, tu não acha assim, aquela que você tá fazendo pergunta? Não? Tu não, tipo assim, igual a gente também, que é treinador, eu acho muito importante a gente também fazer parte disso. É que igual a gente não pode estar em nenhum curso de veterinária, porque a gente não tem diploma, não tem nada, mas é muito importante, porque assim, acaba que, lógico, né, tem toda a parte, né, clínica e de reabilitação, mas o dia a dia ali, o que a gente pode também fazer para evitar esse tipo de coisa, isso é muito importante. Eu convidei alguns treinadores. Não fui convidado. Não, eu não te conheci ainda. Já tá convidado pro próximo. Mas eu convidei sim. Não, então, porque é legal, né? É verdade. Porque igual a gente não, na verdade, a gente não entende muito, assim, a gente... No primeiro episódio do Voz Equestre, o Dr. Ricardo Priante falou sobre educação. Então, isso é fundamental. Quanto melhor a gente tiver uma mão de obra qualificada, que é um dos gargalos nossos também.
E tem que ter essa conexão. Uhum. É o veterinário que fala com o treinador, que fala com o tratador, com o proprietário, criador. Eu quando atendo, eu sempre pergunto se vai estar o treinador, porque a informação do treinador é a mais importante pra mim. É o que você falou do De sentir. sentir o que você sente. Então, pra mim, tem que estar, no mundo ideal, o veterinário, o treinador e o proprietário. Né? O proprietário tem que ver o porquê ele tá pagando aquilo, porque não é um custo habitual, é mais, mas são 4 horas de atendimento, mas dificilmente ele vai sair descontente. A maioria ou fala, valia muito mais, ou você tem tempo de atender mais um cavalo meu? Normalmente assim. E o treinador, porque ele que vai me falar se aquilo que eu tô sentindo lá no exame, o que o cavalo tá me mostrando faz sentido pra ele. Porque tem que fazer sentido dentro do treinamento. É isso que ele tá mostrando? Ele é pior do lado esquerdo? Ele é pior... Mas você sente o quê? Não põe o pé? É falta de pressão, o cavalo tá abrindo pro lado, pra frente, né? Fala, esparrama, cada um fala de um jeito. Ele tá abrindo, ele não tá pondo o pé, tá sem pressão. O que é? Porque cada uma dessas sensações que ele tem, igual aí, por exemplo, falando de coluna, né? O pescoço tá super na moda. O pescoço é a região que eu menos trato. Porque aqui, na verdade, ela nunca... Muito difícil é a causa primária do problema do cavalo. Mas normalmente é o que tá sobrando pro proprietário, pro proprietário treinar e pro treinador. Porque o cavalo, você começa a não responder mais a perna, não responder mais o corpo, te sobra a mão. Né? Tanto que o treinador fala, não, eu saio até com dor no braço direito, tanto de segurar o cavalo, porque se você não segurar, o cavalo vai embora. É porque é o que sobra. Né? Então o cavalo ele começa apresentando lá atrás um probleminha, você corrige, ele responde essa correção, arruma um movimento, mas ainda dói. Aí vai ter outro problema, vai te mostrar outro problema. E aí você vai corrigir um pouquinho mais, e assim vai indo até que só sobra a mão, só a boca do cavalo para você conseguir fazer. E aí normalmente fala, ele tá com problema na nuca, tá levantando a cabeça, mas é em outro lugar o problema, em outro lugar, porque já não tá A mais ponta do iceberg. É o que sobrou. Não é? Só te sobra a mão. Chega uma hora que o cavalo não responde mais nada. Só sobra a mão. Você puxar o cavalo, senão ele vai embora. E aí a gente vai falar de amador, de profissional. Você vai tratar ele de um jeito, o amador vai fazer uma lesão de outra. Né? O amador. Tem tudo isso. Tem tudo isso. O amador, né, que gosta de. E o medo. É né? que dá uma equilibrada, né? Dá pra dar um. E o medo de Sim. tomar outro tranco, né? Então, Já endurece. já é. Tem tudo isso, relação cavalo-cavaleiro. Então, às vezes, você quer um cavalo de 16, uma Ferrari, mas será que você sabe pilotar essa Ferrari? Isso aí, E aí, isso aí porque é um não é fácil, não é problema. fácil. O cavalo que abaixa a cabeça, né? Aquele cavalo que some no tambor. A pessoa vai botar lá em cima, quer ter uma Ferrari, mas não tem condições de ter uma Ferrari. Não dirige nem um Fusca. Nem Fusca. Fica lá com o seu, né? Eu não vou falar marcas aqui, eu ia falar, mas deixa eu falar. Não Fusca, né? Então você fica lá, porque às vezes você não é uma pessoa de 16. Né? Porque pra dar o match, o cavalo tem que ser 16 e você 16. Tem tudo isso. Agora, se a pessoa de 18, o cavalo de 16, não tem. Vai machucar o cavalo vai ficar chato, vai odiar essa pessoa. Né? Enfim, então cada um desses aí tem esse entendimento. Muitas variáveis. Né? Muitas variáveis, aí o treinador, às vezes o proprietário vira as costas, o treinador fala toda a verdade da pessoa. E tem uma coisa que é muito real. O dinheiro não compra o talento. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É só isso mesmo. Você deve sofrer demais com isso, né? O pior é que não, você acredita? Da pessoa querer. Os clientes são uma pelo amor de Deus. Que passado? Que passado? Não, mas no passado. No passado. Não, pior que é verdade. No passado eu já sofri muito com isso. É muito difícil. É que hoje em dia eu acho que as pessoas elas estão tendo muito acesso à informação. Né? Então hoje em dia isso tá muito mais comum. As pessoas já têm esse, caramba, olha, esse carro tá bom, olha, tô precisando, hein? Tô precisando dar uma melhorada, entendeu? Hoje em dia as pessoas já estão mais, bom, pelo menos os meus, que eu já tenho, é porque eu já tenho cliente maior, entendeu? Casado, já tem filho, entendeu? Já tem um negócio, Bruno, eu até iria, mas tá me dando medinho, me deu uma pinçada no ciático. Entendeu? Eles entendem as limitações, entendeu? E isso é muito importante, entender a limitação. Entender que tem dias e dias, tem dias que tu tá bem, tem dias que o carro tá bem, tem dias que nenhum dos dois tá bem. Então, tudo isso ajuda muito, né, a gente ter sucesso. Meninas, o papo tá muito bom. Não! A gente já tá arrumando para o final do nosso Voz Equestre. Agora, doutora Bruna Fonseca, na física a gente fala do ponto de inflexão.
Na constelação sistêmica, é o momento cúspide. Ou seja, quando realmente algo despertou no seu trabalho. Quando que foi esse momento, esse ponto de inflexão que você falou, opa, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e a sua carreira realmente ganhou um novo corpo? Esse eu sei. Porque foi um momento de. Eu tava no último ano, a gente não fazia estágio obrigatório, né? Lá em Viçosa não tinha. Minha turma brigou. Minha turma era muito briguinha. Né? E a gente... Tu não. Não, eu sempre fui muito tranquila. Aí... Mas assim, eu tava vendo um exame num cavalo, né? Foi até o professor Jorge, o Tinto, que tem o VetCheck lá em Betim. E ele tava examinando uma claudicação. E ele tá fazendo um bloqueio anestésico, botando umas agulhas lá no pé do cavalo. Que isso, né? Perguntei, que isso? Não, ele tá fazendo um bloqueio anestésico e tal, pra ver de onde o cavalo tá mancando. Eu falei, e onde que aprende isso, né? Ah, tem aqui nesse livro, é o livro do Stachak, o livro de claudicação. Eu tava na mão do menino, eu falei, dá isso aqui. Abri, aí veio a luz dentro. Larguei esse livro, liguei pra minha mãe, vai no orelhão, né? Porque eu tinha orelhão, liguei pra mãe, descobri que eu quero fazer o resto da minha vida. E aí foi esse, Tá brincando. foi esse momento. Era ortopedia, é. Que legal. Muito lindo. Foi assim. Mas foi assim, acho que foi o único, assim, ou o mais marcante, né? Que eu falei, tem isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Né? Então Uau. foi bacana. Bruna Tedesco, e o seu momento? Ai, quando eu vi aquele cavalo mancando, que eu falei assim... Eu, quando eu descobri que eu queria fazer isso, foi... Tá, minha primeira competição com 4 anos, minha primeira competição foi no salto, sabe? E aí foi muito legal que eu ganhei. E aí eu ganhei, foi tão legal, a mãe ficou tão orgulhosa, gente. Minha mãe ficou orgulhosa, e ela colocava medalha, e eu lembro que ela queria colocar e arrumava meu cabelo. Eu falei, mãe, cuidado. Colocou e tal. E aí esse dia eu me senti assim, eu falei, gente, eu posso ganhar esse trem, pensei eu. E eu ganhei no meio, porque era tempo ideal, sabe? E eram todos os aluninhos juntos e eles erraram o caminho. Eu falei, não tá difícil de ganhar, pensei eu. Falei, é só acertar o caminho. Aos 4 anos de idade. É. Imagina. Aí eu acertei e ganhei. E eu lembro que eu gostei muito da sensação. E aí eu perdi o resto da minha vida só buscando E eu ainda tô à procura daquela sensação que eu digo. E pior que é verdade, depois eu fui ganhar, sei lá, de novo com 8 anos. Mas o que me fez era a sensação de ganhar. Falei, eu vou ganhar de novo. E aí ganhei de novo. Aí perdi de novo também. Aí eu vou, sobe, desce, é o mundo. E no final a gente gosta de... Eu gosto de correr, eu gosto de velocidade. Eu gosto de ver os outros correndo bem. Eu torço pelos outros. Eu gosto do ambiente, assim, do esporte. Eu acho muito legal. Eu gosto de ver uma boa passada, independente de quem seja, sabe? Você fala, meu, que bacana. passada boa, sabe? Eu gosto eu gosto de ver o povo correndo bem. Eu acho da hora. Quando eu corro bem, melhor ainda, né? É melhor, aí sim. Gente, quanta experiência dividida, compartilhada. Muito obrigado. Esse episódio faz parte do nosso compromisso de dar voz aos profissionais que constroem todos os dias o universo do cavalo, com excelência, com responsabilidade, com dedicação e com muito amor. E eu tenho aqui, ó, em nome da VetNil, uma lembrancinha para a doutora Bruna. Aí sim. A outra Bruna ganha Bruna também. Tedesco também. Aí presente. sim, aí sim. Olha lá, que olha legal. só. Chiquérrimo. Chique demais. VetNil é parceira de quem cuida, é receita de campeão, é a líder em saúde equina. Eu sou fã, né? Eu sou suspeita também pra falar. Sou fã. Meu rancho é até verde, pra você ter uma noção. O verde VetNil, né? Verde VetNil, pior que é. Esse é uma empresa que tem até a cor, né? Viu? Tu sabe que isso Lindo, aqui dá pra adorei. tu tomar whey? É, né? Essa aqui Olha, a fecha. voz é com essa. Dá pra fazer um só de esporte aqui. Só. Olha que legal. Sim, Gente, esportista. chique. Doutora Bruna Fonseca, Obrigada. agradecer, foi muito Eu que bom, agradeço. prazer te conhecer pessoalmente. Já sabia da sua história, desejar muita saúde, muito sucesso. Antes, porém, 3 dicas para as mulheres que se inspiram em você e também passando suas redes sociais, por favor. 3 dicas. 3 dicas. Não ligue para os feedbacks, nem positivos nem negativos, porque eu acho que também, se você se apega muito ao positivo, né, você foge um pouco do foco. Sempre procura um jeito de sair do que você está fazendo, né? Então,
que maneira que a gente estava conversando aqui? Você trabalha dia e noite até quando? Então sempre faça um plano de fuga. Como é que eu vou deixar de fazer isso? Ou como eu vou fazer menos isso? Então, um projeto para 5, 10 anos, isso para todos os veterinários, não só para as mulheres, né? Tenha um plano, ou pelo menos para reduzir. Até quando você vai aguentar fazer? Porque são ciclos, né? E eu não aguento fazer muito tempo, né? Eu gosto de ir mudando e gosto de facilitando a minha vida. Então, tenha um projeto. E terceiro, sempre seja a melhor pessoa possível. É o que a gente falou, para não ter arrependimento. Né? Que se você sempre dá o seu melhor, né? Não precisa ter vergonha, não precisa se arrepender do que você fez. Aproveite as oportunidades que caem no colo e sempre dê o seu melhor. Né? Acho que é isso. E se for falar mais um plus, você não precisa ser um destaque na sua área para ser feliz. Hoje em dia com o Instagram, né? Todo mundo quer ser um destaque, quer ser especialista, quer ser o melhor. Você pode simplesmente viver a sua vida e ser feliz, né? Passeando com seu cachorro de manhã. Ter esse tempo para fazer isso. Você não precisa. Assim como ser cirurgião é perfil. Eu não preciso, tá? Então, acalme o coração. Muito bom. Cara, ela é muito Bruninha genial. Tedesco, dê a mão aqui, minha amiga de longa data. Muito bom tê-la aqui conosco. Bom demais estar aqui contigo, com vocês, na verdade. Mais um episódio do Voz Equestre. E você é uma amiga querida de longa data, grande treinadora também. Tenho um carinho enorme por você, pela mamãe. E sou muito grato, né? A primeira exportação que eu fiz de cavalo foi pelas mãos dessa grande treinadora. Bruna, 3 dicas para quem quer seguir amando o cavalo e, se possível, sendo uma treinadora. 3 dicas, tá. A primeira é... Escuta o que a Bruna fala. A primeira dica é para seguir o seu sonho. Eu acho que todo mundo é capaz, né? Acho não, todo mundo é capaz. Né? Se o homem deu conta de ir na lua, a gente dá conta de fazer as coisas. E eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente luta para isso, ele acontece. Então, que sonhar que uma hora dá certo, né? Sonhar e trabalhar para isso também. Não adianta sonhar e ficar sentadinho, né? Sonhar é não passar por cima de ninguém. Isso é muito importante, né? Se você fizer o bem vem pra gente, né? Às vezes o nosso sonho, às vezes Deus tem um outro sonho pra gente e a gente faz o bem. Aos poucos a gente vai entendendo, o sonho vai dar uma mudadinha ali e aqui, mas vai ser coisa boa porque a gente fez o bem. Eu acho que a gente planta muito, né? A gente colhe muito o que a gente planta e fazer o bem, eu acho que o bem sempre vem pra gente. E o terceiro... Desce o rei. Não, mentira. O terceiro tem que meter um louco de vez em quando, entendeu? Ir pra cima mesmo, sangue nos olhos, entendeu? E depois no caminho a gente resolve. Eu acho que é isso, assim. O final é esse, tá? Seguir seu sonho, não fazer mal pra ninguém e continuar nadando. Ir pra frente. Pra frente, nem que seja um pouquinho, mas tem que ir pra frente. Muito bom. Obrigado, meus amigos, minhas amigas. Vamos finalizando a Voz Equestre, meus amigos. E sempre trazendo informação, o que há de melhor no mundo do cavalo. Pessoas que têm muito a contribuir, nos ensinar com sua experiência, com seu conhecimento e, sobretudo, com seu amor para com o cavalo. Siga, curta, compartilhe as nossas redes sociais. Até o próximo episódio. O Voz Equestre. Tchau, tchau.